Livro de João, capítulo 1, versículo 29. Começamos agora. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, diante de quem Tu és, e Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus poderoso, Pai querido, sem igual, que nos chamou, Pai querido, para a sua presença. Pai querido, um Deus maravilhoso, sem igual, que nos faz estar aqui hoje para ouvir a sua voz e ouvir, ó Pai querido, o que sai do teu coração. Fala ao meu coração, ao coração da tua igreja, transforma a minha vida, ó Pai querido, transforma a vida dos teus filhos aqui nesta manhã, porque precisamos, ó Pai querido, de ti. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, irmãos, o título da pregação é: Qual é a sua mensagem? Qual é a sua mensagem? Nós estamos aqui diante de um texto em que João, ele fala assim: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se no lugar de João estivesse o seu nome? E se no lugar do nome de João estivesse o seu? Qual seria a sua mensagem quando perguntassem quem é Jesus? Eu tenho visto circular alguns vídeos na internet sobre pessoas que têm Alzheimer e pergunta assim: você lembra de mim? Você sabe quem eu sou? E pergunta para essa pessoa: você lembra quem é aquele outro? E às vezes era um netinho, um filho, uma irmã, e ele não se recorda. Daí a pessoa pergunta assim: você sabe quem é Jesus? E daí essa pessoa diz: Ele é o meu Salvador. Aquela pessoa que não consegue recordar de muitos fatos da sua vida, ela não consegue esquecer o encontro que teve com seu Salvador. Isso é algo maravilhoso na presença de Deus, porque essa pessoa ela consegue carregar consigo uma mensagem que ninguém vai tirar da vida dela. Ela vai carregar consigo e se perguntar, e todas as vezes: conhece fulano, beltrano, o que você comeu, o que você vai comer, o que você vai fazer? E a pessoa pode não se recordar, mas ela lembra de quem a salvou. Ela lembra de quem a resgatou do lamaçal do pecado. Ela lembra quem a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, e se fosse eu e você no lugar de João Batista e nos perguntassem qual mensagem nós temos acerca dele? O que eu e você temos para oferecer? O que eu e você temos para ministrar no nome do Senhor Jesus? João Batista diz: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele ministra isso aos seus discípulos, né? Jesus tinha discípulos, João Batista tinha discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus, no mesmo livro de João, nos versículos que vai vir a seguir, vai dizer que esses discípulos eram aqueles que eram discípulos de João Batista. E eles se renderam ao Senhor e Cristo da vida deles por causa da mensagem: esse é o Cordeiro de Deus. Hoje, muitas pessoas hoje eu digo na atualidade nossa, elas vão se render ao Senhor Jesus
Porque vai se levantar alguém com um nome cujo é o seu, o meu, e vai falar: esse é o Cordeiro de Deus. A Bíblia inteira, ela fala sobre o Senhor Jesus, e ela começa ali com uma pregação que vai dizer assim: um dia vocês vão chegar no momento em que vocês vão conhecer o Senhor da vida de vocês. E daí João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus. Daí no versículo 40 desse mesmo texto vai dizer assim, ó: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: achamos o Messias. João Batista vem dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que vai restaurar a vida de vocês. Esse é aquele que vai transformar a vida de vocês, que vocês não vão viver com a glória dizendo que eu não tenho pecado, porque vão entender que só há restauração através do Cordeiro de Deus. Um dia Jesus estava no meio ali de uma multidão, você chegou diante dele, e nós conhecemos a história de uma mulher adúltera, e daí o povo chegou lá, querendo que Jesus condenasse ela, que Jesus falasse assim: apedreje ela, porque é isso mesmo que diz a lei de Deus. E daí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, com a cabeça para baixo, escrevendo no chão, disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um, desde os líderes até os mais simples ali no meio da religião judaica, lançaram as suas pedras ao chão. E daí Jesus se vira para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Som. Ei, som. Ei, som. Então perguntam: onde estão os teus acusadores? E ela responde que foram embora. E ele disse: eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Você vai ver Jesus com um paralítico dizendo assim, ó: perdoados estão os teus pecados. E daí você vai ver ali os fariseus dizendo: quem é ele que acha que pode perdoar pecados? Ele fala: para que vocês creiam que eu sou o filho do homem, o filho de Deus. Ele diz: levanta-te e anda. O Cordeiro de Deus começa a transformar as vidas, as perdoando dos seus pecados. E o clímax disso tudo que nós sabemos é quando Jesus vai à cruz. Jesus vai à cruz e ali ele foi como uma ovelha, como um cordeiro, e foi ofertado por nós e nos purificou dos nossos pecados. E João Batista começa a pregação dizendo: se queremos ser perdoados dos nossos pecados, se queremos ser justificados dos nossos pecados, precisamos ver o Cordeiro de Deus. E ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Você consegue apontar para Jesus na sua roda de amigos, os seus amigos do trabalho, quando vem uma situação difícil, uma situação de problemas das circunstâncias do dia a dia, você consegue apontar para o seu amigo: eis aí o Cordeiro de Deus? Porque essa foi a pregação de João Batista. Eu lembro que um dia eu estava na minha refeição e os meus amigos estavam ali conversando sobre política. Isso era no ano de 2014, ali o ápice dos problemas da presidente do Brasil, Dilma Rousseff. E você via ali eles apontando: não, nossa, isso é um problema, o Brasil não vai mudar, as coisas não vão mudar. E daí eu falei assim: para as coisas mudarem, não é colocando o presidente que você acha que vai ser bom para você. Para as coisas mudarem, você precisa entender, a nação precisa entender que quem governa é o Senhor Jesus. Quem precisa entender que quem governa, quem cuida de todas as coisas é Deus. É Ele que diz que sara a nação. É Ele que diz que sara a nação. Eu falava para eles: e não tem outra coisa.
Não adianta ficarmos clamando que é o presidente A, o presidente B, o presidente C, porque isso não salva uma nação. O que salva uma nação, diz a palavra do Senhor assim, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O que salva uma nação. E naquele momento ele estava apontando, olha, quem nos salva, quem vai dar segurança para o nosso futuro é o Senhor Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Quando alguém está cheio de problemas e crises, e você vê aquelas angústias, você é aquela pessoa que aumenta a crise e a ansiedade dela? Porque a gente, às vezes, para tentar aliviar a dor da outra, a gente tenta sofrer mais do que ela, né? Você tenta aliviar a dor, fala assim, nossa, eu estou passando um problema na minha família. E eu estou passando 2, minha mãe e meu irmão. Daí a pessoa fala assim, estou com uma discussão séria no meu trabalho. Nossa, lá no meu trabalho também me persegue de tal forma. Você está sempre vencendo a outra nos problemas e na crise. Mas, nesses momentos, não é a hora de você vencer a outra pessoa. É a hora de fazer com que Cristo vença os problemas e as dificuldades e as debilidades que aquela pessoa necessita, para que seja saciada pela presença do Cordeiro, para que seja saciada pela presença do Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento em que a pessoa está mostrando a sua vulnerabilidade e precisando de algo para transformar a vida dela, ela não precisa dos seus problemas para confortar a vida dela. Ela precisa da palavra do Senhor Jesus para transformar a vida dela. E você vai poder dizer assim, eu tenho um Deus que tudo pode fazer. Eu tenho um Deus que pode mudar a sua história. Eu tenho um Deus que mudou a minha história. Aí você pode dizer, eu andava dessa mesma forma, mas quando eu encontrei o Senhor e Salvador da minha vida, Ele mudou a estrutura da minha vida de tal forma que essas dificuldades em que eu passava, hoje eu entendo que era a mão dele me conduzindo, fazendo que eu pudesse me achegar na presença dele e me submeter diante das mãos poderosas de Deus. A palavra do Senhor vai nos guiar para o Cordeiro e vai nos guiar de tal forma que eu e você possamos nos submeter diante da palavra de Deus. E daí a pessoa que você está ali falando da palavra do Senhor, falando que você encontrou salvação nele, falando que você encontrou paz para as suas dificuldades nele, vai entender que ela também precisa se submeter diante da presença de Deus. Quantas pessoas nós vemos se achegar numa igreja cristã em momentos de crise? E daí as coisas vão se ajeitando, daí ela começa a se distanciar daquela bênção, a se distanciar da presença de Deus. Quantas pessoas pediram um carro, né, para falar, Senhor, eu quero um carro que quero ir para a sua casa, quero ir para a sua obra, e daí descobriu que aquele carro pode levar ela para o shopping. Descobriu que aquele carro pode levar para o cinema, pode levar para um lugar de lazer, e se distanciaram. Quantas pessoas pediram uma casa na praia, daí descobriram que só pode ir na praia no domingo, e daí descobriram que tinha que fazer uma escolha entre Deus, o nosso Salvador, e o lazer na praia. E daí, de vez de ir um final de semana, começou a ir os 4 finais de semana, porque tinha que desfrutar das bênçãos que Deus a deu. Essas pessoas, elas precisam conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas na Bíblia corriam atrás dele por causa dessas bênçãos. Nós vemos no próprio livro de João que um dia ele multiplicou os pães, no outro dia veio uma multidão atrás dele, e ele fala assim, vocês vieram por causa dos milagres. Vocês vieram por causa dos milagres. Não foi porque foram saciados pelo pão, que eu sou o pão. Foi porque foram saciados pelos milagres. E para essas pessoas que nós conhecemos, é necessário que eu e você possamos apontar, eis aí o Cordeiro de Deus. E João Batista, ele apontou isso para André, apontou isso para Filipe, e eles ouviram a mensagem, eis aí o Cordeiro de Deus. E daí André, na sua primeira oportunidade, ele se encontra com Simão,
que é o apóstolo Pedro, e ele fala assim: olha, eu encontrei o Messias. Eu encontrei aquele em quem todo Israel aguarda como Salvador das crises políticas, como ungido de Deus, como um rei que iria governar e ia os libertar das mãos dos romanos. Eu achei aquele que era prometido pelo nosso Senhor, através dos profetas, eu encontrei. E daí Pedro tem um encontro com o Senhor, por causa da mensagem: eu encontrei o Messias. Quantas pessoas podem desfrutar dessa mensagem porque você e eu estamos pregando: eu encontrei o Messias. Eu encontrei aquele que ia restaurar o meu senso de justiça. Eu encontrei aquele que ia restaurar a minha forma de amar. Eu encontrei aquele que ia restaurar a minha forma de ver a dor. Eu encontrei aquele que iria restaurar a minha vida. Uma vida de encontro com Jesus é uma vida de transformação contínua. Porque quando nós encontramos Jesus, nós achávamos que tínhamos fé. Quando nós começamos a caminhar com Ele, nós começamos a entender o que realmente é fé. Você vai ver, diante de situações difíceis, pessoas pedindo oração em todos os lugares, redes sociais, em tempos difíceis. Mas a fé é para aquele que está vivendo na bonança e falando: eu creio. E daí, quando chega o tempo difícil: Senhor, tudo aquilo que eu vi na bonança, eu sei que o Senhor vai poder acalmar a tempestade no dia de hoje. Nós cantamos, né? A tempestade. Como que é? A tempestade, eu sempre esqueço. A tempestade não vai abalar a minha fé? Como que é? O vento forte. E quantos ventos fortes já nos alcançaram? Quantos ventos fortes tentaram nos abalar a fé? Mas por causa dos dias de bonança que você cria no Senhor, no dia da tempestade você disse: eu continuo crendo que o Senhor irá me salvar. Enquanto este mundo, nos tempos de dificuldade, ele tenta expressar uma fé que não existe, porque ele não conseguia ver nos dias bons que Deus estava com ele, e começou a recorrer e fica assim: mas Deus não está fazendo, Deus não está agindo, mas eu tenho buscado, eu tenho orado e não está acontecendo. A palavra do Senhor, ele diz assim: eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me encontram. Deus tem prazer naqueles que honram a sua palavra. Deus tem prazer naqueles que o buscam, daqueles que estão diante dele e ouve a oração dos seus filhos. O incrédulo, o ímpio, quando ele recebe uma porção da presença de Deus, é porque os filhos de Deus estão orando. Porque Deus, ele responde a nossa oração. Ele responde a oração da igreja. Ele responde a oração daqueles que buscam, daqueles que permanecem nele. E Deus os alcança com misericórdia. Então, quando nós formos ministrarmos, eis aí o Messias, aquele que vai mudar a sua estrutura, como mudou a minha. Eis aí o Messias. Eu vou entender qual é a maneira certa de agir, a maneira de entender o senso de justiça que eu falei uma vez. E a Elisa falou: agora você mexeu com a minha cabeça. Porque o nosso senso de justiça é sempre achar que alguém está tomando o nosso lugar. O nosso senso de justiça é que aquilo ali deveria ser eu que deveria estar fazendo, era eu que deveria estar vivendo, aquilo ali que ele fez era para eu estar fazendo. Mas Jesus veio reestruturar isso, e dizendo que aquele que quisesse ser o maior, deveria ser o menor. Jesus vem nos colocar no lugar onde nós podemos servir uns aos outros. E quando vermos aquele chegando num alvo, num objetivo, glorificar a Ele juntamente dizendo: glória a Deus, o Senhor tem usado, o Senhor tem transbordado a sua presença sobre a vida dele. E eu sei que essa bênção que transborda sobre a vida dele vai começar a encher a minha, e eu vou começar a transbordar da presença dele.
O nosso senso de justiça muda. A nossa preocupação de dizer assim, olha, era eu que deveria estar cheio da presença de Deus ministrando. Muda, fala assim, glória a Deus, porque Ele está cheio da presença e eu também estou cheio da presença. Quantas vezes o nosso senso de justiça pensava, assim, quem devia estar pregando era eu. Você vai num culto, vai numa reunião, você não conhece ninguém lá, você conhece os líderes da igreja. Não, quem devia estar pregando era eu. Não, quem deveria estar se submetendo diante da potente mão de Deus era você. Quem deveria estar se rendendo diante de Deus e ouvindo aquilo que Ele tem para ministrar sobre a sua vida era você. Porque nós encontramos o Messias, aquele que reestrutura as nossas prioridades. E a prioridade vai ser sempre o que João Batista diz em João 3, versículo 30, que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Essa é a prioridade. Quando nós diminuímos e a presença de Deus cresce, nós conseguimos, junto com isso, fazer que o irmão que está ao nosso lado cresça mais um pouco. Porque ele vê em você alguém que é parecido com Jesus. E quem não quer ser parecido com Jesus? Hoje eu ia ministrar uma canção, Eu Quero Conhecer Jesus. E quero conhecer Jesus. Mas não era a minha intenção. E tanto é que ela foi tirada. Chegou mais alguém para corroborar comigo. Mas o quanto nós queremos conhecer Jesus, quanto mais nós o conhecemos, mais parecido com Ele ficamos. Existe uma igreja chamada Família Jesus Cop. Eu acho interessante, né, que é cópia de Jesus. O que eu acho interessante é entender que realmente nós somos cópias de Jesus que temos que andar nessa terra. Nós temos que ser parecidos com Ele. Eu sempre falo de um pastor aqui de Itupeva que ele chegou no mercado e disse assim: você, para a moça do caixa, você é filha de Deus, porque você é parecida com Ele. E essa moça, ela começa a chorar ali em prantos, no meio do seu expediente de trabalho, e tem o seu coração alcançado pela presença de Deus. Sabe, irmãos? E eu acho que vai ser a coisa mais interessante do mundo, é o prazer maior do mundo, como foi um prazer você ver na Bíblia, poucos homens sendo chamados como homens de Deus. Imagina o prazer tão maravilhoso de você estar na rua, estar no seu trabalho, estar na sua casa, e uma pessoa apontar por causa da maneira que você vive, da sua humildade diante da presença do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e tentando na nossa simplicidade andar nos passos dEle, e as pessoas olharem para nós e falar assim: nossa, você parece muito com seu pai, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Nós precisamos entender qual é a mensagem que nós carregamos. Qual é a sua mensagem? João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Vem um homem ali, vem André, e chega para Pedro e fala assim: ó, eu achei o Messias. Para Pedro. Daí no versículo 43 vai dizer assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Filipe e disse: siga-me. Daí o próprio Cristo que nos alcançou nos chama para andar com Ele. E daí Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Daí ouvimos um falando: eis o Cordeiro, achamos o Messias. Vem Filipe e fala assim: olha, aquele a quem Moisés apontava, aquele a quem nós acreditamos que deu a lei de Deus, aquele que nós conhecemos como o maior profeta da nossa nação, eu achei aquele a quem ele falava. E Moisés falou assim: ó, um dia vai se levantar um profeta parecido comigo,
e a ele vocês ouvirão. Esse profeta, Moisés estava se referindo a Jesus, o nosso Senhor. E Filipe falou assim, sabe aquele que Moisés falou que a gente ia dar a voz? Sabe aquele que Moisés falou que a gente ia dar ouvidos? Que quando ele falasse, a nação iria se voltar para ele? Eu encontrei. Eu encontrei. Para quantos nós podemos dizer, sabe, essa pessoa que você precisa ouvir, eu encontrei. Essa pessoa que você precisa conhecer, eu encontrei. Essa pessoa que tem poder para mudar a nossa história, eu encontrei. Sabe a pessoa que você sabe que está na Bíblia e você não tem um relacionamento com ela? Você vai poder ter um relacionamento. Porque quando Filipe pregou isso para Natanael, ele disse, pode vir alguma coisa boa? Quando Jesus está se aproximando de Natanael, diz aí, eis aí um verdadeiro israelita. Vamos achar aqui o texto, bonitinho. Ao ver Natanael se aproximando, disse, aí há um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael era bem verdadeiro, né? Pode vir alguma coisa boa de lá? E daí Natanael ele fica abismado, ele fala assim, como é que você me conhece? Como você sabe como eu sou? E daí Jesus fala, eu vi muito antes. Eu o conhecia muito antes. Aquele que é pregado na Bíblia por Moisés, é pregado na Bíblia por Filipe, é pregado na Bíblia por Paulo ou por Pedro. Ele nos conhecia muito antes de nós o encontrarmos. Ele sabia quem nós éramos. E ele veio para mudar quem nós éramos, para sermos semelhantes a ele. Ele veio para nos mudar de quem nós éramos, com os nossos desejos e sonhos, com todas as ambições que nós temos, para falarmos assim, a única coisa que eu estou ambicionando agora é ser filho do Pai dele, porque o Pai dele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus veio para que possamos entender que também somos filhos de um Deus vivo. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer, a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então a mensagem do Cordeiro, a mensagem do Messias, a mensagem de Moisés alcançou o coração de Filipe, a mensagem do próprio Cristo alcançou uma mulher que um dia estava junto ao poço, como a canção que cantamos ontem. E quando Jesus está ali, junto ao poço, chega a mulher samaritana e nós conhecemos a história e Jesus expõe a vida dela. E ela fala assim, olha, vocês de Israel falam que nós devemos adorar em Jerusalém e nós aqui de Samaria dizemos que devemos que adorar em cima do monte. Todos nos ensinaram que devíamos adorar em cima do monte. E daí Jesus fala para ela, olha, não é, vocês pregam o que não entendem, não conhecem. Os judeus, vocês adoram o que vocês não conhecem, e os judeus adoram o que conhecem. Mas ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não vai ser o ambiente, não vai ser o local que vai ser o lugar de adoração. Vai ser em espírito e em verdade. Vai ser com as nossas próprias vidas voltadas diante do altar de Deus e reconhecendo que Ele é o Senhor. E essa mulher fala assim, olha, agora eu creio nesse Messias e eu creio que o Senhor é o Messias. E ela sai ali do poço, acredita que deixa o cântaro, acredita que deixa tudo ali. Ela sai em direção à cidade de Samaria e começa a dizer assim, ó, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador e Ele me disse tudo ao meu respeito. Ela saiu com uma mensagem depois de um encontro com Cristo. E a mensagem dela, ela disse tudo ao meu respeito. Jesus já disse tudo ao seu respeito? Jesus já disse quem você é, porque Jesus ele nos confronta, quem Ele é como quem nós somos. E à medida que nós entendemos quem nós somos, diante dEle, nós queremos nos aproximar mais de quem Ele é.
E aquela mulher sai dali e vai para Samaria, um lugar onde judeus não se relacionam com samaritanos. E daí você vê ali aquela mulher pregando e eles começam a crer que aquele judeu que pregou para ela e disse quem ela era, a quem ela disse, você é um profeta. E ela entende que ele daria da fonte da água da vida para ela. Ela começa a ministrar e as pessoas começam a ouvir e começam a crer no Senhor que mudou a história dela. E daí Jesus ele vai para o meio de Samaria e começa a pregar. Daí o que esses homens falam é assim, para ela: agora nós não cremos somente por causa nós não cremos por causa da sua mensagem. Nós cremos por causa da mensagem dele que ele trouxe para nós. Irmãos, alguns vão crer por causa do seu testemunho. E depois de começarem a crer por causa do seu testemunho, eles vão falar assim: Cris, Rosana, Elisa, eu não creio agora por causa daquilo que você me disse apenas, mas porque agora eu posso ouvir a voz do meu Senhor. Porque agora eu posso ouvir a voz do meu Senhor. O que Jesus disse através da sua vida, agora Ele diz para mim. Qual é a mensagem que você carrega? Qual é a sua mensagem? Porque essa mulher, ela disse: Ele me disse tudo ao meu respeito. Nós conhecemos são inúmeros nomes aqui de pessoas que conheceram Jesus, mas eu quero continuar no livro de João, no capítulo 9. E esse eu acho que eu não marquei o versículo, mas vamos achar. É sobre o cego de nascença. Versículo 25. 9:25 diz: E ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Jesus se apresentou a um homem que era cego desde o seu nascimento. Os seus discípulos o questionavam: Senhor, mas ele é cego por quê? Ele pecou, seus pais pecaram. Jesus diz, que aquela obra ali era para que se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus. E os fariseus ficaram ali revoltados, porque Jesus o havia curado. Acho que, vamos ver aqui, era o dia de sábado. Porque havia curado no dia de sábado. E não podia se fazer obra nenhuma no dia de sábado, exceto aquelas regras que eles achavam que eram aceitas por eles. Eles diziam: não pode se fazer obra nenhuma. E Jesus trouxe vista aos cegos. E eles tentavam encontrar Jesus em alguma heresia contra a palavra de Deus. E esse jovem, eles perguntam: quem foi que o curou? Porque eles diziam assim que Deus não falaria com o pecador. E esse rapaz diz: olha, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E ele cria naquele que o curou. Embora, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele não conhecia. Ele não sabia que era Jesus. Ele sabia que alguém cuspiu na terra, juntou a saliva, passou nos olhos dele, vai lá e se lava no tanque e retorna. E ele sabia que alguém o curou. E sabia que aquele homem, ele não podia ser um pecador, porque ele tinha que ser um homem de Deus, porque só um homem de Deus para fazer uma obra como aquela. E ele começa a pregar: os meus olhos abriram. E Jesus viu que o haviam expulsado no versículo 35, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Ele já cria que aquele homem era um homem de Deus. Só que na hora que Jesus fala com ele, agora ele fala: eu creio. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E ele ia carregar uma mensagem com ele por toda a sua vida, dizendo: eu era cego, mas agora eu vejo, porque eu encontrei um Deus todo-poderoso,
que é Senhor do sábado. Irmãos, Jesus é o Senhor do sábado. Ele diz isso em sua palavra. Ele diz assim, ó, vinde a mim e achareis descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. E esse cego encontrou o Senhor Jesus, encontrou nele descanso, encontrou nele cruz, e encontrou nele uma mensagem. Antes eu não podia ver, nem com os meus olhos físicos, mas hoje eu posso reconhecer e ver o Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor, Ele quer transformar a nossa visão, mudar a nossa visão, numa visão, a mesma visão dele, porque Ele diz assim, ó, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Comece a viver e ver aquilo que Cristo vive, dando glória a Ele, honrando o nome dEle, olhando para Ele e reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele governa a sua vida. E se um dia perguntarem como você vive hoje, eu sei que antes eu era cego nos meus pecados, eu era cego nos meus delitos, o que eu fazia e achava certo, hoje eu vejo que diante do Senhor, os meus olhos foram abertos, eu encontro e eu reconheço que aquilo ali são trapos de imundícia, como disse o profeta Isaías, as minhas vestes de justiça comparadas com as tuas são como trapos de imundícia. Éramos cegos, mas hoje podemos ver o Senhor das nossas vidas. E para encerrar a ministração da palavra, livro de Atos, vamos sair de João, vamos dar um passinho, é o próximo livro, capítulo 2. Versículo 36 ao 40. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Quem ficou aflito foram os judeus que estavam ali, após a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus, que estava reunido, adorando e buscando ao Senhor como Ele mandou. E Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Qual é a mensagem que você carrega? Qual é a sua mensagem? Pedro, ele pregou após os homens falarem: eles estão embriagados, eles estão bêbados, mas eles ouviram assim, eles exaltando a Deus, cada um na sua própria língua. E Pedro falou assim: olha, o que está acontecendo agora não é porque estamos embriagados, é porque hoje está se cumprindo aquilo que está escrito no livro de Ageu, do profeta Ageu. O Espírito Santo de Deus está vivendo no meio da sua igreja. E olha, é necessário que vocês se arrependam e recebam dele, e recebam do Senhor Jesus, e se convertam dos seus pecados, e vivam na sua presença. Pedro, ele começou a carregar a mensagem do Senhor sobre a sua vida, e disse: é necessário que vocês se arrependam, e vivam toda essa mensagem, porque é para vocês, é para os seus filhos, é para os seus servos. A mensagem é para você, é para os seus filhos, para seus servos, seus amigos, seus vizinhos. A mensagem é para aqueles que estão vivos hoje, que você conhece e pode falar: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Messias. Eis aí aquele que contou tudo o que eu tenho vivido até o dia de hoje. Eis aí aquele que me tornou de cego para aquele que pode ver o seu reino.
Eis aí aquele que quer transformar a sua história. Chegou a hora de, como igreja, avançarmos nisso. E aproveitar as dificuldades e os dissabores, às vezes, da vida, para podermos anunciar o reino de Deus. E aproveitar os momentos de alegria e anunciar o reino de Deus. E aproveitar os momentos de descontração e anunciar o reino de Deus. Irmãos, eu estive num almoço com a minha supervisora, eu disse isso aqui, né, com 2 amigos da equipe de segurança. E o que te traz alegria? O que te faz feliz? Jesus. O que te faz feliz? O que te traz alegria? O que te traz conforto nos dias de dificuldades, nos dias de ansiedade? O que te dá paz nos dias de maior crise de ansiedade? Aonde você lança as suas ansiedades? Porque é sobre isso que você vai ministrar. Encontrei alguém em quem eu posso lançar as minhas ansiedades. Eu encontrei alguém que tirou o meu medo. Eu encontrei alguém que me fez reconhecer que eu era um pecador, que eu era miserável, que eu era cego e nu. E me deu visão. Hoje eu não sou mais miserável, mas eu me assento junto dele, da presença dele, porque a palavra do Senhor diz no livro de Efésios que nos lugares celestiais nós somos assentados com Cristo Jesus. As pessoas vão começar a reconhecer quem é Cristo nesses momentos em que nós conversamos. Todo tempo é um tempo oportuno para anunciar o reino de Deus. E olha, irmãos, vai ter muitos momentos que vão ser fortes na sua vida, e tão evidente que você tem que falar do evangelho de Cristo, que você vai sentir algo te apontando para aquilo. E às vezes vai ser algo tão pequeno que vai estar ali na frente, vai ser um gatilho para que você ministre do evangelho. Deus nos chamou para sermos enviados com uma mensagem. Ele chamou 12, chamou 70 e enviou com uma mensagem. Ele chamou a mim e você e nos envia com uma mensagem. Eu sei que Ele nos encontrou, nos chamou e nos enviou. Chegou a hora de nós encontrarmos alguém, anunciarmos a Cristo, para que Ele o encontre, Ele o chame e Ele envie a próxima geração, a próxima pessoa que vai falar: eu tenho uma mensagem, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é um Deus tão bom. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deu uma mensagem, e essa mensagem é Cristo. O apóstolo Paulo diz que o nosso alvo é Cristo, lançando tudo que nos atrapalha, tratamos tudo como perda, tratamos tudo como refúgio, para que possamos correr para o alvo, e o alvo é Cristo, para que possamos vencer neste mundo, olhando somente para o Senhor Jesus. Deus, que hoje os teus filhos possam carregar consigo a mensagem da cruz, que hoje os seus filhos possam carregar consigo a mensagem de vida, que hoje os seus filhos possam carregar consigo a mensagem que pode dizer assim: o amor de Deus lança fora todo medo. Que os teus filhos hoje possam carregar a mensagem dizendo: olha, aqui está o Senhor, aqui está o Senhor. Lancem diante dele a sua ansiedade, aquilo que tem te deixado ansioso, lance diante dele, porque ele tem cuidado de vós. Ah, Senhor, que possamos carregar a mensagem dizendo: olha, você está aflito, angustiado, lance diante dele, dizendo assim, ó, com toda a súplica e com toda ação de graças, fazendo conhecida diante de Deus todas as suas necessidades. Senhor, nos usa no meio dessa geração para apontar a Cristo, porque no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, o Senhor vai dizer assim, ó: estejam sempre prontos, santifiquem-se no Senhor, estejam sempre prontos para anunciar a esperança que há em vós. É hora
É hora de buscar a face de Deus e anunciar o reino de Deus. É hora de vivenciar a presença de Deus. E se alguém te perguntar algo assim: eu sei que eu era cego, mas agora eu posso ver. Eu sei que Ele me contou tudo que eu era, e eu entendi o que eu era, e eu fui transformado, e agora sou semelhante ao meu Senhor e ao meu Salvador Jesus Cristo. Sou semelhante ao meu irmão mais velho. Sou filho de Deus. Que possamos carregar conosco a mensagem: encontramos aquele que vai restaurar a nossa justiça. Aquele que vai dizer assim, que para que eu possa ser maior eu devo me submeter cada vez mais uns aos outros. Precisamos carregar a nossa mensagem. Encontramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos carregar a nossa mensagem. Então, Senhor Jesus, nos faça lembrar todos os dias da sua mensagem para nós. E que possamos com ela, carregadas, Pai querido, sobre nossos ombros, sobre as nossas vidas, anunciar, Pai querido, a este mundo. No tempo oportuno, fora de tempo, que possamos anunciar que Tu és o Senhor das nossas vidas. Encontramos aquele que nos salvou. Deus Todo-Poderoso, use o seu povo, use a sua igreja, aqueles que estão ouvindo a sua mensagem hoje, use-os durante essa semana. Senhor, aqueles que vão ouvir essa mensagem gravada, que o Senhor os use, carregando a sua mensagem. E podendo dizer: esta é a minha mensagem. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, carregando consigo a mensagem dizendo: talvez por um justo alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo simples fato que Cristo Jesus morreu por nós. Qual é a nossa mensagem? E nós vamos dizer: Jesus, Ele é a nossa mensagem. Em Teu nome, Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Nós temos uma mensagem. Nós temos algo a proclamar neste mundo.